Anastácia é provavelmente o membro da família Romanov mais famoso que existe. E não é pelos seus grandes feitos como imperatriz ou czarina, mas sim pela possibilidade de haver sobrevivido a um dos massacres mais brutais do século XX. O mistério de Anastácia já deu muito o que falar e é um enigma que cativa a grandes e pequenos. Quem nunca ouviu essa história e desejou que ela realmente tivesse escapado com vida daquele horror? Existem inúmeros livros, novelas, musicais, filmes e um desenho animado produzido pela 20th Century Studios em 1997, que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. Mas o que realmente aconteceu com Anastácia? Por que existe essa lenda e esse mistério em torno dessa princesa? Ela realmente sobreviveu? E quem foi Anna Anderson? Aquela mulher que passou quase a vida inteira afirmando que era a grã-duquesa que havia escapado? É o que você vai descobrir hoje, aqui no nosso canal História e Biografia. Eu vou contar tintim por tintim sobre a verdade dessa história. Mas antes, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e dê um like no vídeo se você gostar. Deixe seu comentário para a gente saber o que você achou dessa impactante história. E se você quiser ajudar um pouco mais e apoiar o nosso canal, na descrição desse vídeo informamos como você pode dar uma força para que a gente possa continuar postando vídeos com mais frequência. E o meu muito obrigada a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo, viajando na história. E hoje, precisamente, vamos ir ao início do século XX e a nossa viagem vai terminar já no século XXI, porque o mistério de Anastácia Romanov durou quase um século. Hoje no História e Biografia, a protagonista é a jovem grã-duquesa Anastácia Romanov. Quando Anastácia nasceu em junho de 1901, a sua mãe, a czarina Alexandra, não poderia estar mais triste, porque em janeiro desse mesmo ano, ela tinha perdido a sua querida avó, a rainha Vitória, da qual ela não pôde nem comparecer ao funeral, porque estava grávida do seu quarto filho. E como sempre, todas as suas esperanças e orações era para que esse bebê fosse um menino. Porém, nasceu Anastácia. E a sua mãe, além de chorar a perda da sua avó, teve que enfrentar a fúria e a decepção da opinião pública, já que o povo russo a culpava diretamente por não dar um herdeiro ao trono. Era muito supersticioso e sempre viu a união do czar com uma estrangeira alemã como um mau presságio. E enquanto souberam que ela tinha tido outra menina, a reação foi, mais uma vez, de um pesado ressentimento, onde eles diziam que a alemã tinha mal olhado e que, graças à sua nefasta influência, o grande czar da Rússia estava fadado à catástrofe. O nascimento de uma quarta menina deixou tanto o povo quanto a própria família imperial extremamente desapontados, o que criou uma agitação indescritível no país, que clamava incessantemente por um herdeiro menino. A grã-duquesa Xênia, irmã do czar Nicolau, exclamou: "Meu Deus, que decepção! A quarta menina! Perdoe-nos, Senhor, se nos sentimos todos desapontados e não em júbilo. Esperávamos tanto que fosse um menino e é novamente uma menina." E essa menina recebeu o nome de Anastácia, que significa ressurreição, e também está ligado a uma santa do século IV, que era conhecida como a rompedora de grilhões. E em honra a isso, o czar Nicolau ordenou a anistia para os estudantes aprisionados em São Petersburgo e em Moscou pelas agitações do inverno anterior. Anastácia nasceu pesando 5 quilos e depois do alvoroço do seu nascimento, os seus pais a adoraram tanto quanto as suas outras 3 irmãs mais velhas, Olga, Tatiana e Maria. Ela era muito parecida com a sua mãe, inclusive no quesito de saúde, pois Anastácia sofria de joanetes, além de um problema muscular nas costas, que a obrigava a receber uma massagem 2 vezes por semana. Ainda assim, Anastácia era uma criança muito energética. Foi descrita como baixa e corpulenta. Tinha olhos azuis e cabelos castanho avermelhados. Margaret Iagar, governanta das 4 grã-duquesas, comentou que a jovem Anastácia era a criatura mais adorável que ela já conhecera. Possuía um talento inato para as artes dramáticas e sempre dizia que queria ser uma grande atriz, mas não gostava de estudar e se entediava muito durante as aulas. Adorava imitar as pessoas e também fazia vozes, não parava quieta.
Ainda que seus comentários afiados e engenhosos muitas vezes ofendiam aos mais sensíveis, Anastácia, sem dúvida, foi a grande responsável pela maior parte das travessuras e também a que mais recebeu castigos dos seus pais. Adorava subir nas árvores e se recusar a descer, exibindo um comportamento tipicamente infantil. Mas conforme ia crescendo, foi tendo consciência de que algumas brincadeiras podiam ferir e inclusive ser perigosas. Existe um fato que foi muito comentado pelo pessoal de serviço do palácio, os quais tinham muita participação na criação das granduquesas. É que um dia as crianças estavam brincando na neve e Anastácia teve a ideia de colocar uma pedra dentro de uma bola de neve e jogou na cara da sua irmã Tatiana, que caiu desmaiada em seguida e ficou um tempo desacordada. Tudo não passou de um susto, mas dizem que foi a partir daí que Anastácia aprendeu a ter mais cuidado e a pensar melhor antes de aprontar. Anastácia também foi descrita como uma menina muito destemida, não tinha medo de agir. Todos diziam que ela era muito engraçada e fazia todo mundo rir. Quando a família esteve no cativeiro, ela organizava peças de teatros e monólogos para animar a todos. A família do czar Nicolau era muito unida e quando finalmente o herdeiro Alexei nasceu em 1904, toda a família se uniu ainda mais para guardar um terrível segredo. Inclusive Anastácia, que era muito pequena, rapidamente entendeu. O menino nasceu com uma doença mortal e incurável, e ninguém podia saber disso, já que isso podia trazer ainda mais instabilidade à dinastia Romanov. Se o povo, e principalmente os inimigos do império, soubessem que o príncipe podia morrer de uma simples queda, inofensiva para qualquer outra criança, seria muito perigoso para o futuro do império. Alexei sofria de hemofilia. Alexandra, sua mãe, sempre estava desesperada. Primeiro, porque não suportava ver o filho sofrendo desde o nascimento. E segundo, porque se culpava, já que foi ela quem transmitiu o gene da hemofilia presente em sua família. Nesse contexto, aparece a figura de Rasputin, um camponês russo com fama de homem santo, que de alguma forma, até hoje desconhecida, acalmava e até curava as dores do menino. Porém, da mesma forma que ele trouxe paz para o núcleo familiar, ele também trouxe o caos. Rasputin era um homem libertino, controverso, bebia muito, fazia escândalos, andava com prostitutas na sarjeta. Portanto, era incompreensível para o povo que ele estivesse tão intimamente ligado à família imperial, e isso deu lugar a todo tipo de boato. No desenho Anastácia, de 1997, mostra a jovem princesa lutando contra Rasputin, que era o vilão da história. Mas, na verdade, tanto Alexandra quanto seus filhos, e principalmente Alexei, adoravam o monge Rasputin e o viam como um salvador enviado por Deus. Apareceram cartas escritas a Rasputin pela própria czarina e também pelas suas filhas, onde elas se referiam a ele como meu querido, lindo, meu único amigo. Em uma delas, Anastácia escreveu o seguinte: quanto eu quero ver você de novo. Hoje sonhei com você. Eu sempre pergunto à mamãe quando você vem. Eu sempre penso em você, querido, porque você é tão bom para mim. Naturalmente, isso provocou um escândalo sem precedentes e os inimigos do império aproveitaram para espalhar que Rasputin tinha um caso não somente com a czarina, mas também com as suas filhas. E apesar de todos os rumores, a união entre a família imperial e o monge continuou até o assassinato dele em dezembro de 1916. Durante a Primeira Guerra Mundial, Anastácia, junto com a sua irmã Maria, que eram inseparáveis e chamadas de o Pequeno Par, ainda eram muito jovens e não puderam servir como enfermeiras voluntárias, como fez a sua mãe e as suas irmãs mais velhas. Mas elas iam visitar os soldados no hospital. Elas contavam histórias e entretinham os feridos, lendo cartas e, inclusive, ensinando alguns a ler e escrever. Quando estourou a Revolução de 1917, o caos era tremendo. Um mau governo por parte do czar, as incontáveis mortes de soldados durante a Primeira Guerra Mundial e o descontento do povo russo, que havia perdido todo o respeito pelo Império, e o levantamento da oposição foram cruciais para forçar Nicolau II a abdicar do trono.
Se criou um governo provisório e Anastácia e sua família foram colocados em uma prisão domiciliar no Palácio de Alexandre. Mas dada a proximidade das forças bolcheviques, a família foi transferida por segurança para Tobolsk, na Sibéria. E uma vez que os bolcheviques assumiram o controle da maior parte da Rússia, Anastácia e sua família foram realocados para a casa Ipatiev, em Ekaterimburgo. Em suas memórias, um dos guardas da casa, Alexander Strekotin, descreveu Anastácia como uma garota muito amigável e alegre, enquanto o outro guarda disse que ela era um diabinho encantador. Era travessa e raramente parecia cansada. Ela gostava de fazer brincadeiras com os cachorros, como se estivessem em um circo. Por outro lado, outros dos guardas diziam que Anastácia era ofensiva e terrorista. Eles reclamavam que alguns dos comentários que ela fazia eram muito provocativos e causavam tensão entre os soldados. Anastácia tinha apenas 17 anos, quando na madrugada do dia 17 de julho de 1918, ela e toda a sua família foram executados a tiros no porão da casa, juntamente com outros 4 serviçais que acompanhavam a família imperial. Yakov Mikhailovich Yurovsky, responsável pela execução, deu detalhes dela no seu relatório aos seus superiores bolcheviques. Esse relatório, conhecido como o Informe Yurovsky, foi detalhado no livro O Último Czar, de Edvard Radzinsky. O relatório detalhava que eles reuniram toda a família no sótão, com a desculpa de que seriam fotografados. Então, pouco tempo depois, quando a família estava reunida e preparada para a foto, o pelotão entrou e leu um breve documento informando que todos seriam executados naquele momento. O czar, totalmente surpreendido, somente consegue dizer a expressão "o quê?" e rapidamente é baleado a queima-roupa e cai morto em seguida. A czarina e a sua filha Olga tentam fazer o sinal da cruz, mas elas são mortas na primeira rajada de balas, sendo baleadas na cabeça. No relatório, o chefe da execução acrescentou também que uma vez que a fumaça dos tiros tornou possível ver o resultado do massacre com mais clareza, descobriu-se que algumas das balas haviam se encaixado nos espartilhos de algumas das granduquesas. Isso porque as meninas haviam costurado joias e pedras preciosas em suas roupas, o que acabou servindo de armadura contra as balas. Anastácia e Maria se encolheram contra uma parede, com as mãos na cabeça, antes de serem atingidas por tiros. Outro guarda, Piotr Yemarkov, explicou à sua esposa que Anastácia havia sido morta com uma baioneta. Quando os corpos foram levados para fora, uma ou mais das meninas começaram a chorar e foram finalizadas com golpes na cabeça, escreveu Yurovsky. Alguns dias depois, quando o exército que marchava para Ekaterimburgo para resgatar a família imperial chegou à casa Ipatiev, não encontrou a família, já que haviam enterrado todos os corpos no bosque. E isso foi o que gerou um dos maiores mistérios do século XX, pois a família havia desaparecido, e essa notícia se espalhou como a pólvora em todo o país e no mundo. Então, começaram a surgir rumores de todos os tipos. O que ganhou mais força e perdurou ao longo das décadas foi o rumor de que Anastácia teria sobrevivido ao massacre. Isso porque não se sabia muito sobre o que aconteceu naquela noite. Os corpos não haviam sido encontrados, o que dava espaço a muitas versões contraditórias, e com o passar dos meses, os assassinos começaram a se exibir, relatando a sua participação na execução. Imediatamente, surgiram vários jovens que afirmavam ser um dos filhos do casal imperial que havia sobrevivido. Em 1920, uma paciente que não pôde ser identificada foi admitida em um hospital de Berlim. Ela havia sido encontrada pulando de uma ponte ao rio e foi resgatada por um policial que patrulhava por ali. A jovem não disse nada sobre si mesma. Ela não tinha documentos e se recusou a se identificar e foi registrada no hospital literalmente como senhorita desconhecida. Aparentemente sofria de amnésia e não foi capaz de dar qualquer informação sobre algum membro da sua família que pudesse reconhecê-la. Um mês depois, ela foi transferida para uma clínica neurológica em Dautdorf, onde passou 2 anos. Diagnosticada com uma doença mental. Falava alemão com um forte sotaque, que a equipe médica identificou como sendo russo. Ela admitiu aos médicos que realmente tentou cometer suicídio, mas não mencionou o motivo, dizendo que temia pela sua vida e demonstrava um forte medo de perseguição.
Naturalmente, com o tempo, as pessoas tentaram identificar aquela mulher misteriosa. A jovem desconhecida apresentava numerosas cicatrizes de lacerações no tórax, abdômen e atrás da sua orelha direita havia uma cicatriz muito profunda e também tinha uma cicatriz na testa, na raiz dos cabelos, que ela escondia com a franja. No pé direito tinha uma cicatriz transversal que, segundo os médicos, foi supostamente feita com uma baioneta de rifle russo. No hospital psiquiátrico, uma trabalhadora garantiu que a desconhecida era ninguém menos que a Grã-Duquesa Tatiana. Isso causou um grande furor, mas depois da visita de vários conhecidos da família imperial e uma amiga e antiga dama de companhia da czarina, Sofia von Buxhoeveden, ninguém a reconheceu como Tatiana, pois a mulher era muito mais baixa. Alguns dias depois, a desconhecida esclareceu: "Eu nunca disse que era Tatiana." Ainda assim, a notícia foi se espalhando e outra trabalhadora do hospital declarou que ela não era Tatiana, e sim Anastácia. Outros membros da família Romanov, exilados por Europa, ficaram muito curiosos e esperançosos. A czarina viúva Maria, avó de Anastácia, não foi ao hospital, mas enviou seu ajudante, que conhecia muito bem as Grã-Duquesas, para identificar aquela desconhecida, e ele declarou que não era Anastácia. A maioria dos membros da família de Anastácia e aqueles que a conheciam, incluindo o tutor da menina, Pierre Gilliard, disseram que aquela mulher era uma impostora. O irmão da czarina, Ernest Ludwig, o Grã-Duque de Hesse, pagou um investigador particular para saber quem era aquela mulher e descobriu que era Franziska Chanskowska, uma operária polonesa com um histórico de doença mental. Mas havia outros que sim acreditavam que ela era Anastácia, já que a desconhecida e a Anastácia tinham a mesma cicatriz na testa e padeciam de joanetes. Inclusive, por causa dessa cicatriz, Anastácia sempre usava franja. Eles perguntaram como ela conseguiu escapar e ela explicou que no dia da execução ela ficou atrás da sua irmã Tatiana para se proteger dos tiros, desmaiou e quando acordou estava na casa de um soldado que viu que ela estava viva, sentiu pena e a salvou. Tatiana e Gleb Botikin, filhos do Dr. Eugênio Botikin, médico pessoal da família imperial que também foi assassinado no massacre, conheciam Anastácia desde a infância e eles estavam convencidos de que a desconhecida era a Grã-Duquesa. Estiveram muito tempo com ela explicando coisas da infância de Anastácia, na tentativa de fazer ela lembrar. Deram detalhes da vida familiar imperial à mulher desconhecida. Os historiadores creem que era por isso que, com o tempo, ela ia recordando coisas e contando detalhes da infância. Porém, havia um grande problema. Ela não falava russo. Dizia que tinha esquecido seu idioma materno e também todas as outras línguas que Anastácia falava fluentemente, como inglês e francês. Aqueles que viram nela a filha mais nova do último czar atribuíram isso a um trauma que a fez rejeitar tudo que era russo e a necessidade de fugir dele para sobreviver. Anna Anderson tornou-se um assunto de grande curiosidade. Tentou ser reconhecida amigavelmente pela família, mas como não conseguiu, abriu um processo na justiça alemã para ser reconhecida como a Grã-Duquesa Anastácia e ter direito à sua herança. E esse foi o julgamento mais longo da história da Alemanha, que continuou de forma intermitente e sem solução durante décadas. Nem a família Romanov, que acreditava que ela era uma impostora, podia comprovar que ela estava mentindo, pois Anastácia havia desaparecido. E nem Anna Anderson podia apresentar uma prova irrefutável de que ela era realmente a Grã-Duquesa Anastácia Romanov. Entre os anos de 1922 e 1968, Anna Anderson morou nos Estados Unidos e na Alemanha, com vários dos seus apoiadores, além de ficar ocasionalmente em sanatórios e asilos. Em 1968, ela viajou novamente para os Estados Unidos e, pouco antes do vencimento do seu visto, casou-se com Jack Manahan, um professor de história da Virgínia. Anna Anderson faleceu em 1984. O seu corpo foi cremado e as suas cinzas foram enterradas no cemitério do Castelo de Seon, na Alemanha. E o mistério continuou sem solução. E após a queda do comunismo na Rússia, os corpos do czar Nicolau, sua esposa Alexandra e 3 de suas filhas foram exumados da vala comum em que foram enterrados, e o seu DNA foi comparado com o do Duque de Edimburgo, o marido da rainha Elizabeth II, pois ele era sobrinho-neto da czarina. Houve coincidência. Aqueles restos pertenciam à família imperial.
Mas a história não acabou por aí. 2 corpos continuavam desaparecidos, o do Czarevich Alexei e o de uma das meninas. Afinal, Anna Anderson era a Anastácia? Esse mistério somente recebeu um final definitivo em 2007, quando os restos mortais dos últimos Romanov perdidos apareceram próximo à cova em que encontraram anteriormente o resto da família. Eles encontraram os corpos de um menino, que depois se comprovou que era Alexei, e de uma menina, provavelmente Maria ou Anastácia. Toda a família imperial havia sido assassinada naquela noite de 1918. Por outro lado, recuperaram o DNA de Anna Anderson em um dos muitos hospitais que ficou internada e também fizeram uma comparação com o material genético do Duque de Edimburgo e o resultado deu negativo. Compararam também o DNA de Anna Anderson com o de um neto da irmã de Franziska Szankowska e o resultado foi positivo. Anna Anderson era uma polonesa que trabalhou em uma fábrica de munição durante a Primeira Guerra Mundial. Sofreu um grave acidente de trabalho. Uma granada caiu de sua mão e explodiu. Ela sofreu vários ferimentos e um capataz da fábrica morreu na frente dela. Foi declarada insana em setembro de 1916, pelo que passou um tempo em alguns hospitais psiquiátricos. No início de 1920, ela foi dada como desaparecida de sua casa em Berlim e desde então sua família não a viu ou ouviu falar dela novamente. Franziska Szankowska pulou daquela ponte tentando desaparecer, mas quando saiu daquelas águas apareceu para o mundo e passou a história como Anna Anderson, protagonizando o maior mistério do século XX. E, como consequência, tornou a lenda da verdadeira Anastácia imortal e mundialmente conhecida. É incrível ver que Anastácia Romanov, apesar de ter nascido princesa, sempre quis ser atriz, um sonho que nunca realizou, mas com certeza o seu papel foi um dos mais interpretados e até hoje perdura na história do cinema. E fazendo jus ao seu significado, o nome de Anastácia ressuscita de tempos em tempos na cultura popular ao longo da história.